Graças Amém. a todos. É muito bom poder mais uma vez estar aqui com os irmãos reunidos. O nosso irmão Ayrton já mandou um recado lá no grupo dizendo que ele está fora de casa, tá? Que não vai conseguir participar hoje. Mas nós vamos estar orando aí por ele também, por toda a família, em nome de Jesus. Amém? E vamos que vamos, irmãos. Muito feliz aí, todos aí nessa correria do trabalho, do dia a dia, mas com a nossa mente, o nosso coração conectados com Deus, né? Com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, o nosso coração confirmado pela graça de Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos orar. Eu já vou orar, já pedindo a Deus aqui em favor da nossa irmã Ida. Depois, se tiver mais alguém, que tiver mais algum pedido, a gente faz no final da oração, tá bom? Vamos orar, falar com Deus. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, nesse momento tão precioso que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, de poder estar aqui, reunido com os irmãos, ó Pai querido, nesta reunião virtual. Estamos certos de que o Senhor está presente em nossos corações. E através da fé e do amor, o Senhor nos faz estar conectados uns com os outros. Pai, nesse momento especial em que nós já estamos iniciando a nossa reunião, eu te peço a Deus em favor da nossa irmã Ida, né? Nossa irmã Ida, que é esposa do nosso irmão Walter, amanhã estará indo ao médico com alguns exames. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor dará boas notícias aos nossos corações, meu Pai querido, através desses exames. Coloca as tuas mãos, que tudo dê certo, que ocorra dentro do previsto pelo Senhor as nossas vidas. Que o Senhor vá acompanhando o teu servo, a tua serva, e que tudo dê certo no nome do Senhor Jesus. Pai, oramos também, meu Deus, em favor do nosso irmão Ayrton, da nossa irmã Janete, que estão fora, que não vão poder estar participando conosco nesta noite. Guarda a vida deles, meu Pai, onde eles estiverem, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, por todos os demais irmãos que não vão poder estar conosco nesta noite, aqui nesta reunião. Que a tua graça os alcance, os fortaleça, em nome de Jesus, e sejam eles edificados. Pai, eu oro e declaro esta reunião abençoada, debaixo da tua presença, da tua graça, da tua direção, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Algum irmão quer falar? Quer falar, quer se expressar? Tem oportunidade. Sempre. Amém? Glória a Deus, irmão Gilmaro. Já há alguns dias aí, sim. Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Estou muito feliz, né, de poder estar aqui mais uma vez reunido com os irmãos, ainda que de maneira virtual, né, mas estamos aí na graça de Deus. Eu quero também aproveitar para agradecer a Deus, porque já vamos indo para 2 anos de pandemia, né, quase 2 anos, e eu trabalhando na linha de frente com atendimento ao público, e graças a Deus até aqui o Senhor tem me livrado, tem evitado, né, pessoas que trabalhavam junto comigo e foram contaminados, mas Deus me guardou pela misericórdia dele. E na última semana eu já completei a 2ª dose de vacina, então eu quero agradecer a Deus por esse cuidado que ele tem tido para comigo. Obrigado, irmão. Amém. Graças a Deus. Mais algum irmão quer falar, quer se expressar? Amém? Eu também quero agradecer a Deus, né, por tudo que de bom, né, que aconteceu na minha vida, né. Quando começou a pandemia, né, a gente ficou meio apreensivo, né, das coisas que estavam acontecendo no mundo, né, no país, enfim, e aquelas preocupações todas, né, e só que a gente não ficou assim desesperado, né, e é que nem o irmão Gilmar falou, né, eu graças a Deus também tomei a vacina, né, e agora já tomar o reforço aí, já daqui uns 2 meses mais ou menos, né, e eu continuei a minha atividade normal, né, enfim, vou bater minha bola de domingo, de terça, vou para a igreja, enfim, e o Senhor nos guarda, né, então
é motivo de muita alegria isso, né? As notícias que aparecem na televisão ainda continua morrendo gente, né? Muita gente ainda continua morrendo, né? Tudo bem que o país é enorme, mas mesmo assim, né, ainda continua a pandemia. Mas o Senhor nos guarda. Eu estou muito feliz e que eu sempre falo para o Moisés que estou passando um momento muito bom da minha vida, né? E se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu queria ter esse preparando mais cedo. Porque quando a gente é novo, a gente sofre muito, né? A gente sofre muito, não conhecia a palavra, né? Então, quando você conhece a palavra, não vejo que chega quarta-feira, né? A Moisés está cuidando do Gui lá, a gente pegou essa responsa para cuidar do menino, então a gente divide as tarefas. Mas é muito bom, e é gostoso ser útil também, né? Para alguém, né? A gente está ajudando a Carol, ajudando o André, né? E é gostoso ser útil, né? Ser prestativo, né? E vamos ser para Deus dar força, né? Para a gente levar, assim, no bom humor, né? Do jeito que eu levo, né? Com eles, com a família toda aqui, né? Com o Demetrios, né? Que às vezes tem uns probleminha a mais, então a gente tem... O Senhor sempre me conforta no meu coração. Estou muito feliz enfim, é só agradecer a Deus, só eu vou na igreja para agradecer, pedir, não peço mais nada, só para agradecer, amém? Amém, graças a Deus, irmão Ivo, que bom, viu? Esse tem que ser o nosso espírito, né? Um espírito de gratidão, um espírito de reconhecimento daquilo que Deus tem feito às nossas vidas. Semana passada nós falamos sobre um assunto muito legal, muito bacana. Quem lembra aí? O que nós falamos na quarta-feira passada, os irmãos? Tem alguém que consegue lembrar aí dos que participaram? Né? Lembra alguma coisa que falamos semana passada, quarta-feira passada, irmãos? Não lembra? Hã? Gratidão. Oi? Gratidão. Gratidão? Gratidão. Amém. Falamos sobre gratidão. Nós falamos que, em média, né, 10% das pessoas desenvolve um coração grato, um espírito de gratidão, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre um percentual pequeno das pessoas que compreendem a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, né? Um texto muito conhecido aqui em Mateus capítulo 13, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns textos e talvez não dê para terminar hoje, a semana que vem a gente continua, tá bom? E aí então no capítulo 13 de Mateus, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então Jesus saiu de casa, foi para junto do mar, lugar gostoso, hein, irmão? Praia, hein? Jesus frequentava lá um ambiente lá bem praiano. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Então, quando descobriram que ele estava lá, o pessoal gostava de ouvir Jesus, gostava de estar por perto, porque Jesus ele estava constantemente realizando alguns prodígios e algumas maravilhas, né? Sabe como é que é o ser humano, né? As pessoas gostam de manifestações, de benefícios, né? O ser humano ele está constantemente buscando alguns benefícios. E aqui foi uma multidão ao pé dele. Quando viu que ele estava lá, um fala para um fala para outro, e fala para cá, Jesus está ali. E de repente uma multidão ao pé dele, de sorte que entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então ele entrou no barco, né, deu uma afastada, e aí aquela multidão toda na beira do mar, e ele então começou a falar da parábola, ele começou a contar uma parábola para o povo. A parábola, irmãos, é uma história que tem um fundo de verdade, né? Você querer falar a verdade através de uma história. Você conta uma história demonstrando algumas verdades que você quer dizer. Só que muitas vezes essa parábola
ela é uma história que é incompreensível para muitas pessoas. E Jesus então começa a parábola. E disse ele: e eis que o semeador saiu a semear. O que é um semeador, irmãos? O semeador é o quê? É alguém que sai a plantar, é um agricultor, é alguém que planta, certo? Aquele que sai plantando, semeando alguma coisa. E diz que ele saiu a semear, o semeador saiu a semear. E no versículo 4 fala assim: quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e a comeram, né? Então, ele diz que uma parte da semente caiu em um local onde as aves veio e comeu. Logo, se comeu, aquela semente que caiu não vai dar o quê? Não vai vigar, não vai brotar, não vai dar fruto, né? Não vai nascer. Verdade. E aí, no versículo 5 fala: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, essa outra parte caiu no meio de pedregais, onde a terra não era uma terra boa, não era uma terra que pudesse dar a possibilidade de uma raiz mais profunda daquela planta. Então diz que ela pegou rápida, mas que queimou-se, secou e não vingou. A outra parte, né, no versículo 7, diz que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então, você vê uma parte na beira do caminho, a outra parte no meio do pedregais, a outra parte no meio dos espinhos. Então, você está vendo aqui que já são 3/3, né? 3 partes de uma sementeira que foi feita que não vingou. E aí vamos ver a outra parte. Diz assim: e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então você vê o semeador semeando a semente em 4 tipos de solo: na beira do caminho, no meio das pedras e no meio dos espinhos e na terra boa. Se você dividir essa sementeira aqui, essa semeadura, né, que foi feito, então você vai ver que 25% apenas é o que se cai em terra boa. 25% é o que dá fruto. Você já reparou que 75% das pessoas que ouvem a graça de Deus, elas não dão fruto, não vingam, não brotam? A semente, o problema não está na semente, irmãos. A semente é sempre boa. A palavra que é semeada, a palavra da graça de Deus, ela é sempre boa. A semente é boa. Você vê que a mesma semente que deu fruto, que brotou e deu uma árvore boa, bacana, frutífera, na boa terra, é a mesma semente que também caiu no pedregais, na beira do caminho, entre os espinhos, e que não vingou. Então o problema não é a semente, não é a palavra que é ministrada, não é a graça de Deus que é um problema. Não, o problema é o solo, é a terra, é o coração das pessoas que muitas vezes não são receptivos para que aquela semeadura possa brotar e dar frutos. E aí então Jesus, ele fala assim no versículo 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha, que ouvidos é esse que ele disse? Será que é o ouvido orelha? Será que é o ouvido físico? Aquele ouvido que nos faz ouvir todas as vozes possíveis? Não, esse ouvido aqui é o ouvido do coração. É o ouvido de ovelhas. Ou seja, quem tem ouvido de ovelhas compreende, dá fruto, recebe a palavra, acredita na palavra,
não questiona a verdade, mas recebe, dá fruto, brota. Mas quem não tem ouvido de ovelha, não entende nada, né? Não compreende a verdade, questiona a verdade, né? E aí então no versículo 10 diz assim: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Então os discípulos começaram a questionar Jesus. Poxa vida, facilita a nossa vida aí. Você fala por parábola, fica difícil para a gente poder compreender essas coisas. Para nós hoje não é tão difícil, né, irmãos? Porque o Espírito Santo veio morar em nossos corações e hoje nós podemos compreender. A gente lê essa parábola aqui, a gente rapidamente já compreende, sim ou não? A gente já compreende. A gente já fala, olha, 75% aí de quem vai ouvir a palavra de Deus não vai entender nada. Não vai criar raiz. Só 25% que vai criar raiz. E aí no versículo 11, Jesus respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então Jesus ele mostra que existe um povo que foi dado conhecer os mistérios, é os 25%. Da palavra de Deus, quando cai no coração desse povo, que foi dado a conhecer os mistérios, como diz o português aí fora, a ficha cai. O coração entende, recebe, fala, essa é a palavra que enche o meu coração, essa é a verdade da minha vida. Mas diz que tem um outro povo que não foi dado conhecer, e a pessoa não conhece. E a pessoa ouve, mas ela questiona, ela não entende, ela torce aquilo que ela está ouvindo, ela não entende nunca. Porque não foi lhe dado conhecer os mistérios do reino. E aí então, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, aquele que tem o quê? Aquele que tem o coração de ovelha, aquele que é ovelha, aquele que é escolhido, eleito, aquele que foi dado pelos céus, pelo divino, pelo Senhor, o conhecer os mistérios que esteve oculto. Aqueles que possuem ouvido de ovelhas, coração de terra boa, diz que a esse é dado em abundância. Você recebe, irmãos? Em abundância, abundância de paz, de alegria, de direção, de certeza, abundância de amor, abundância de bondade nas nossas vidas. Aos eleitos. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que não tem o coração de ovelha, aquele que não foi dado a conhecer os mistérios do reino, aqueles que não têm um coração de terra boa, é pedregoso, é espinhoso o coração da pessoa. Você conhece alguém com coração espinhoso, irmãos? Que às vezes quando está ouvindo a graça de Deus, a pessoa está questionando, está ouvindo aquilo que é doce, que é amável, que é gostoso, que sai do coração de Deus para o coração, mas ela tem um coração pedregoso, espinhoso, e ela não recebe a graça, ela questiona, o coração dela é pura pedra, porque não foi dado a conhecer, porque, sabe, a terra boa é a terra somente do coração de eleitos, de gente de Deus, os predestinados, escolhidos de Deus. E você sabe de uma coisa, irmãos? É interessante, né? Porque se você prestar atenção, como Jesus ele conta essa parábola aqui do semeador, meu querido, qual é a função do semeador? Fazer brotar na marra? Não. Você sabe que o semeador ele passa e ele vai lançando a semente. Cada um de nós somos parte desse processo de semear e de ser semeado, de semear e de ser semeado. Mas sabe, amado, uma coisa muito gloriosa que eu venho aprendendo já há algum tempo, de alguns poucos anos para cá, é sobre que com Deus, meu querido, não há força e nem violência.
Quem tiver que entender e conhecer a graça e viver na graça, vai viver. Quem não tiver, não adianta você querer forçar, porque não vai viver. Não vai viver, amado. Não é por falar, não é por tanto falar, não é por discussões, não é por querer, sabe, quase que pegar os textos bíblicos e quase que colocar lá. Não adianta. A pessoa não recebendo de Deus o coração de terra boa, ela não vai entender. E Jesus diz, por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Você conhece alguém que ouve e não compreende a graça de Deus, irmão? Ouve, mas não compreende. Vê, mas não vê. Você conhece? É incrível, amado, como que essa palavra ela é atual para os nossos dias. Você pode mostrar a palavra de Deus, os textos bíblicos, a pessoa vê, mas não compreende. Ela vê, mas não vê. Você pode falar para ela, recitar a graça de Deus, que é doce, que é gloriosa, que é maravilhosa. Ela ouve, mas não compreende nada. Então Jesus disse que é assim mesmo que acontece. E aí diz que no versículo 14, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então veja, a palavra do Senhor já é Isaías profetizando da turma dos 75% que ouve e não entende nada, que vê e não vê nada, sabe? Ele dizendo, já profetizando já lá, Isaías, e Jesus vem e traz essa palavra e diz, olha, essa é a palavra. E é assim, irmãos, é assim. Às vezes eu fico observando, né? E às vezes dá uma dor no coração você olhar para as pessoas e falar, poxa, mas essa pessoa poderia viver nessa alegria, nessa liberdade que eu vivo, nessa felicidade. Não precisaria carregar esse fardo tão pesado da religião nas costas. Mas paciência, é assim. A uns foi dado conhecer, a outros não. E Jesus diz assim no versículo 15, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Quer dizer, a compreensão da palavra, da verdade, das boas novas, do evangelho, traz consigo que a cura, irmãos, a cura, traz consigo a transformação de vida, né? Agora, para isso é preciso ouvir, receber, compreender, tem que ser os 25% de terra boa, coração de terra boa, amém, irmãos? Sabe por que você está aqui ouvindo essa palavra aqui, numa reunião virtual dessa? É porque você é terra boa, é coração de terra boa, de eleito. E você que vai ouvir pela internet, se você ouvir essa palavra e você acreditar, se você crer de todo o seu coração que a graça de Deus é suficiente na tua vida, é porque você é ovelha, você é terra de coração bom, ou coração de terra boa. Essa é a verdade. Porque aqueles que possuem o coração endurecidos, conforme Jesus diz, eles ouvem de mau grado. A palavra que o Senhor está sendo ministrada e ele está resmungando. Não sei não. Sabe, a palavra do Senhor está lá sendo descortinada, né? A palavra do Senhor está sendo lá escancarada. A semente está caindo, mas o coração dele é pedregoso. É endurecido, conforme Jesus disse. Irmãos, quantos que eu já encontrei pelo caminho, pessoas com o coração endurecido, coração pedregoso, espinhoso, mas quantos que eu já encontrei? E aí ele fala assim, mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Olha que maravilha, bem-aventurado, irmãos.
Abençoado. Tá vendo que não tem nada a ver com a circunstância da vida, não tem a ver com o carro zero, com a casa zero, que muito dinheiro no bolso, saúde. Amados, os problemas da vida, eles existem para todo mundo. O abençoado, o bem-aventurado, aquele aprovado por Deus, é aquele que ouve e compreende, vê com os olhos e consegue perceber com a alma as verdades do Evangelho da graça de Deus. Aqueles que conseguem viver essa plenitude de graça sobre graça na sua vida. Ele fala, bem-aventurados os vossos olhos. Olha, os olhos aqui são os olhos do coração, da alma, que quando recebe uma palavra boa da graça, se regozija, fica feliz, se alegra e diz, essa é a palavra da minha vida. Então, porque bem-aventurados os seus olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque percebem, porque compreendem, porque se enche da bondade, do amor, da paz do Senhor. E ele diz assim, no versículo 17, porque a verdade, em verdade vos digo, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Lógico. O melhor de Deus foi reservado para nós, irmãos. Sabia disso? Isaías profetizou desse tempo da graça de Deus, mas não conseguiu viver ele. Os profetas todos desejaram viver essa graça que hoje nós vivemos. Nenhum dos profetas pôde dizer que o Senhor habita em mim. Não. O salmista dizia que nós deveríamos habitar no esconderijo do Altíssimo. A graça vem e diz que o Altíssimo agora habita dentro de nós. Olha a grandeza, a glória que nenhum dos profetas, nenhum dos homens do passado puderam experimentar, não tiveram isso nas suas vidas, desejaram, mas não tiveram. E hoje nós podemos dizer, Cristo em mim, a esperança da glória. Sou templo do Espírito Santo de Deus. Isso é gracioso, glorioso, grandioso. E para terminar, aí ele fala assim, no versículo 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então ele fala agora para que eles escutem a interpretação que ele vai dar. Que nós vamos ver essa interpretação a semana que vem. Essa semana, hoje não dá mais. Mas a semana que vem nós vamos ver nos detalhes a interpretação que Jesus deu a essa parábola que ele fez. Mas eu tenho certeza que o seu coração já compreendeu só a parábola dada por Jesus. Você já está se regozijando no Senhor aí onde você está com a sua família. Que Deus possa cada dia mais nos fazer compreender, enxergar, receber, viver, confessar, pensar, sentir, agir a graça dele sobre as nossas vidas. Que todos nós possamos viver também na compreensão e na sabedoria de poder olhar e perceber que é apenas um quarto de toda a semente que é semeada é que vai dar frutos, é que vai dar resultado. Que felizmente é assim que o Senhor determinou e que 3/4 de toda a sementeira que se semeia não dá fruto. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não nos frustramos mais. Eu já me frustrei muito na minha caminhada espiritual como um pregador do Evangelho da Graça. Já me frustrei muito lá atrás. Mas de agora em diante, amado, de uns tempos para cá, eu me aquietei de tal forma que eu já não me frustro mais. Se a pessoa recebeu, é porque eu falo, é porque é coração de terra boa. Agora tem que dar frutos, a 100, a 60 e a 30. Se a pessoa não recebeu, se a pessoa não compreendeu, aí é paciência. Se Deus não fizer,
não será eu que vou fazer. Não é essa a função nossa de convencer ninguém. Apenas de semear a semente, a boa semente do Evangelho da graça de Deus. Fica aí essa reflexão a todos nós. Tenham todos aí um final, né, uma noite abençoada, um caminhar de meio para final de semana em perfeita vitória, no nome de Jesus. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para compreender as tuas verdades. Nos sentimos coração de terra boa, porque a palavra da tua graça penetrou as nossas vidas e nos fez compreender que tu és soberano, que tu estás no controle e de que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. E de que o Senhor é o Deus que na cruz do Calvário, através de Jesus, o Senhor nos purificou de todo o pecado, nos redimiu, nos lavou, nos salvou eternamente, nos justificou gratuitamente, e hoje nós podemos livremente te servir com a nossa consciência pura, com a nossa consciência em ti, e nós podemos desfrutar da tua presença em nossas vidas. Sabemos que uma boa parte, 3/4 de todas as pessoas que ouvem a tua graça, a tua palavra, não compreendem, meu Deus. Muitos questionam, muitos guerreiam contra a tua graça, muitos torcem a tua graça, muitos deturpam a tua palavra. Mas nós sabemos que tudo isso, a tua palavra nos mostra, que é assim mesmo que tem que acontecer, que é assim mesmo que acontece, que somente no coração de terra boa que a semente dá fruto e vinga e brota e nasce e dá frutos na estação própria, 100, 60, 30, somente no coração de terra boa. Ainda que a semente é boa, ainda que a semente ela é especial, ela é maravilhosa, ela é gloriosa, mas ela só vai dar fruto no coração de terra boa. Porque é assim que o Senhor determinou, e nós descansamos o nosso coração em ti, ó Pai, certos de que o Senhor está nos conduzindo a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, por cada irmão aqui representado. Eu oro pelo pastor Abezer, nossa irmã Márcia, que está se recuperando da sua saúde. Pai, nós enviamos uma palavra de cura para a vida dela. Nossa irmã Francisca, nosso irmão Carlos, nosso irmão Demétrios, oro por todos eles. Nossa irmã Irena, meu Pai. Enviamos uma palavra de cura, de restauração, de força para nossa irmã Irena, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, por todo o teu povo. Recebemos um caminhar de meio para final de semana em perfeita paz, anjos poderosos guardando as nossas vidas e nos conduzindo em triunfo. E que o teu Espírito nos guia para o centro da tua vontade nas nossas escolhas e decisões diárias, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. E glória a Deus. Amém, amados? Graça e paz para o teu coração. E até domingo, se Deus quiser, para você que vai lá participar conosco. Em nome de Jesus. Amém?